Eu queria que o irmão abrisse sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo de número 7. Eu quero ler do versículo 24 ao 27. Não vou pregar sobre esse texto, mas eu gostaria de lê-lo. Mateus... Peraí. Isso aqui é do contador. Mateus 7, 8. Não é 7 que eu falei, né? Mateus 7, do 24 ao 27. Diz assim a palavra do amado. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Que Deus acrescente a sua palavra ao nosso coração. Irmãos amados, hoje quero começar a reflexão desta noite fazendo uma pergunta. Como está a sua vida em família? Como é que está o seu relacionamento dentro da sua casa? Como está a sua casa? Como está o teu convívio com a sua família dentro do seu lar? São algumas palavras que nós precisamos refletir a cada dia, a cada momento. Porque quando a nossa casa, quando a nossa família está bem, automaticamente a igreja vai muito bem, obrigado. Né? Mas quando algumas arestas não estão bem definidas dentro do nosso lar, por algum motivo, seja ele qual for, automaticamente essas arestas irão entrar dentro do seio da igreja. A não ser que sejamos hipócritas e mentirosos. Né? Viver uma coisa em casa e outra coisa na igreja. Ou nós precisamos ser autênticos dentro do nosso lar e autênticos dentro da igreja. Porque o que passar disso aí é fingimento e estaremos usando máscara. E com máscara é difícil nós reconhecermos ou nós sabermos quem está bem e quem está mal. Concordam comigo? Amém? Essa é a realidade. Né? Quando eu li este texto, irmãos, eu não vou pregar sobre esse texto, né? Mas tem muito a ver com a maneira que nós estamos edificando a nossa casa, a maneira que estamos edificando o nosso lar, a maneira que estamos construindo o alicerce da nossa família. Porque se nós ouvirmos a palavra do Senhor, estaremos edificando com certeza a nossa casa sobre a rocha que é Jesus. Mas se nós estivermos não atentando para as palavras do Senhor, aquilo que está contido dentro da Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se nós fugirmos desses preceitos, se nós fugirmos dessa didática, podemos colocar assim, que a Bíblia nos orienta a viver como família, estaremos nos assemelhando àquele homem insensato que criou a sua casa, formou a sua casa, construiu a sua casa sobre a areia. E quando surgem as dificuldades, aqueles que estão sobre a rocha conseguem vencer. E aqueles que estão fundamentados na areia, a ruína é inevitável. Por que eu estou falando isso? Porque esta noite eu queria convidar vocês a perceberem comigo o que Cristo fez nas casas, nas famílias que Ele entrou. Vocês estão lembrados que eu falei numa mensagem, eu não sei se foi domingo, se foi quarta ou domingo retrasado, eu não me lembro, que eu falei que eu ia pregar um dia ainda sobre algumas casas que Jesus Cristo visitou, lembram disso? Só que eu disse, isso aí é uma outra mensagem para um outro dia.
Então eu queria rapidamente com vocês, nós analisarmos aqui algumas casas que Jesus Cristo visitou e que houve mudança. Algumas casas que Jesus Cristo visitou que não houve mudança, né? E o que Cristo levou para essas casas? Eu não contei o número de casas que Cristo visitou. Eu não sei se foram 10, se foram 12, eu não me lembro, né? Mas eu queria começar por uma casa que todos nós conhecemos, uma casa em Caná da Galileia. Jesus foi convidado para ir a uma festa de casamento. Naquele momento que Cristo ali estava com seus discípulos, algo inusitado aconteceu. Faltou o quê? E o vinho. E o vinho era tido como o quê naquela época? Como a alegria da festa. Então, naquele momento, nós podemos perceber que faltou a alegria da festa. Mas quem estava ali era o Senhor da alegria. Quem estava ali era o dono da alegria. Quem estava presente ali é aquele que até nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele nos torna alegre. Por isso a palavra de Deus diz lá, alegrai-vos sempre, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Então a nossa alegria, irmãos, ela não é passageira, porque a nossa alegria não é filosófica, a nossa alegria não é de palavras da boca para fora, não é de mostrar um sorriso, a nossa alegria é interior, porque a nossa alegria tem um nome. Amém. O nome da nossa alegria chama-se Jesus. Jesus, alegria dos homens. Eu li esse poema de Egídio Joia, né? Da minha época, a época de Maciel, Egídio Joia, o grande poeta, né? Batista, que escreveu Jesus, alegria dos homens. Eu li e recitei muitas poesias de Egídio Joia, né? Como também poesias de Mitch Matias. São pessoas fantásticas, né? Que contribuíram com essas obras literárias para a nossa causa. Então, irmãos, primeira coisa que Jesus Cristo visitou, uma família aonde poderiam passar vergonha com a tristeza de ter acabado a alegria. Então, quando Jesus visita a nossa casa, o que nós temos dentro da nossa casa? A alegria. De novo, quando Jesus visita a nossa casa, o que nós temos na nossa casa? Oh, glória! Mesmo, às vezes, as coisas estando difíceis. Porque a nossa alegria tem um nome, Jesus. Mas uma outra casa que eu me lembro, que eu queria passar para vocês, é uma casa que Jesus Cristo visitou de um amigo dele. Um amigo dele chamado Pedro. Pedro, Jesus entrou com Pedro na casa e estava ali a sogra de Pedro enferma, com febre. O que Jesus Cristo levou a esta casa, irmãos? Cura, saúde. Ele levou saúde a esta família, né? Levou saúde. E nos nossos dia a dia, vamos ser sinceros na nossa casa, o que mais nós precisamos, irmãos? Saúde, né? Porque com saúde nós conquistamos tudo, né, Carol? Com saúde, nós fazemos todas as coisas, nós temos força para trabalhar, nós temos força com saúde para ver a festa de Roberval amanhã, que ele faz mais um ano de vida. Nós temos a alegria de estar com o Diego também, que depois da manhã faz mais um ano de vida. A alegria também de sábado está lá o nosso irmão Rogério, né? Que também faz aniversário. Então, a saúde faz com que nós tenhamos essa alegria que é Jesus e o privilégio de poder estar com esses irmãos, mesmo que não seja na casa deles, mas em oração por eles. Amém? Né? Então, saúde, irmãos. Aí a pergunta é, uma pergunta que não quer calar. Jesus tem visitado a nossa casa com alegria? Jesus tem visitado a nossa casa com saúde? Uma coisa muito importante também que eu vejo, uma outra casa aí, o pai estava passando um momento difícil porque a sua filha estava enferma. Estava doente sua filha. Jesus
estava passando ali por perto. Este homem deixou a sua filha doente e foi até onde Jesus Cristo estava. E rogou a Jesus que fosse na casa dele, porque a filha dele estava doente. E quando Jesus falou, eu vou até a sua casa, se dirigindo para lá, no meio do caminho houve um imprevisto. Uma mulher estava passando por um momento difícil também. Estava passando por uma hemorragia, uma enfermidade que não tinha cura. E ela foi por detrás de todos e tocou na veste de Jesus. E ao tocar na veste de Jesus, ela foi curada. Porque Jesus, além de ser alegria, Jesus traz saúde também. E ele trouxe saúde àquela mulher. Quando Jesus estava saindo, chegou alguém e disse, olha, não incomode mais Jesus. A sua filha está morta. Mas Jesus virou para aquele homem e falou assim, Jairo, olha, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Fica tranquilo. E entrou dentro da casa. E falou, olha, a menina não morreu, a menina está dormindo. Porque Jesus sabia o que ele iria fazer. E quando ali entrou na casa, ele ressuscitou aquela menina. E a alegria voltou, a saúde voltou. Porque o dono da alegria, o dono da saúde estava ali. O que Jesus foi levar naquela casa? Vida. Vida. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então Jesus foi levar vida àquela família. Irmãos, quantas famílias que nós conhecemos que parece que estão mortas. Quantas famílias que nós conhecemos que parece que estão vivendo um velório dentro de casa. Vivos sim, mas mortos interiormente. Por problemas, por dificuldades, por marido e esposa não se entenderem, por filhos então estarem entregues ao vício das drogas, famílias destruídas. Famílias destruídas. Famílias, marido e esposa que não falam, não conversam um com o outro, não tem diálogo mais dentro de casa, filhos rebeldes dentro de casa, famílias destruídas, famílias destroçadas, famílias que precisam que Jesus entre nessas casas para levar vida, para que eles venham a ressurgir novamente, ressuscitar novamente, ter ânimo de viver, ter ânimo de conquistar, ter novos planos, ter nova vida, novos sonhos, nova realidade na vida deles. Precisamos, como igreja, estar orando. Precisamos, como igreja, estar demonstrando no nosso dia a dia que a nossa família não está morta. A nossa família vive. A nossa família vive. Porque a alegria, porque a saúde, porque a vida, ela se faz presente. Mas quero me lembrar ainda, em quarto lugar, de uma outra casa. Uma outra casa que Jesus gostava muito de visitar. Como Jesus gostava de visitar aquela casa em Betânia. Jesus sempre passava por ali e visitava aquela família de Lázaro, Marta e Maria. Ele chegou lá com seus discípulos. E ali, naquele momento tão especial, Marta estava arrumando tudo para receber Jesus e os discípulos. E quando Jesus Cristo chegou, Maria ficou assentada aos pés de Cristo. E Cristo conversando com ela. Mas chegou um momento em que Marta, ela se sentiu até injustiçada por estar trabalhando e Maria não está fazendo nada. Como que diz, eu aqui suando para ajudar Jesus e os outros, preparando alguma coisa para eles estarem bem, e ela não faz nada. Sombra e água fresca. Mas Jesus virou e falou assim, Marta, Marta, por que andas fatigada, Marta? Maria, no entanto, escolheu a melhor parte. O que Jesus Cristo foi levar ali naquela casa? A palavra. A palavra, irmãos. A palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. O que é o Verbo? O Verbo exprime ação. Jesus Cristo é o Verbo em ação. É a palavra em ação. Por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a palavra, irmãos. Ele é a boa notícia, as boas novas. Jesus é a boas novas. Jesus é a boa notícia. Jesus é aquele que está sempre pronto a nos atender. Estamos aí, nessa quarta-feira, reunião de oração. Todos nós oramos. Mas, amados, se nós não acreditarmos que Deus é capaz de efetuar o milagre que nós estamos esperando, se nós não acreditarmos na palavra dEle, quando diz que tudo que Ele promete, Ele cumpre em fazê-lo, irmãos, batei, abri-se-vos-á, pedi, será atendido. Mas a nossa vida tem que estar no plumo de Deus. Nossos filhos, quando eles fazem alguma arte, nós não batemos. Qual é o castigo que nós damos a ele? Tiramos dele aquilo que ele gosta mais. É melhor tirar do que bater. Então ele vai sentir que ele fez algo errado. E por sentir que fez algo errado, ele vai entender, não, meu pai e minha mãe estão certos de me tirar. Por quê? Porque eu errei. Se você não admitir também que você errou, não vai adiantar nada te tirar aquilo de você. Porque você vai continuar fazendo a mesma coisa. Então tem que tirar uma outra coisa de você. Porque o bater nunca endireitou ninguém. Nem prisão endireita. Cadeia endireita alguém? Não. Se fosse assim, aqueles que fossem soltos não cometiam às vezes o mesmo crime. Como nós vimos no repórter hoje. Né? Então a palavra, irmãos, é a palavra que transforma. É a palavra que transforma a família. É a palavra que transforma as nossas casas. É a palavra que transforma os nossos filhos. É a palavra que transforma, irmão, porque é a palavra da vida. Olha só, a palavra da vida, a palavra ressuscita. A palavra da saúde. A palavra, ela traz alegria ao nosso coração. Hoje, nesta noite, nós vamos ficar só com essas 4 casas. Quarta-feira que vem, eu vou falar sobre mais 4 casas. Vou fazer um total de 12 casas. Vamos colocar assim, 3 vezes 4, 12, né? 3 quartas-feiras falando cada quarta-feira de 4 casas que Jesus Cristo visitou. E se por acaso você souber que tem mais de 12, eu vou dar a palavra para você na última quarta-feira, para que você fale o que Cristo levou nessa casa que eu não falei aqui, não citei aqui. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor nos acompanhe. E que, irmãos, tenhamos sempre em mente, a minha família, ela vai muito bem, obrigado, porque Cristo mora comigo. Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, vamos orar para encerrar.